Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esta aula de número 2, dando continuidade aí ao nosso mini curso Uma Só Coisa Necessária, onde eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre o motivo da gente estar aqui e aprender a rezar, como ter disciplina, como não deixar a preguiça atrapalhar os nossos projetos de vida e os planos também que Deus tem pra gente, né? Então vamos lá, nossa aula de número 2 a gente vai aprender através do que São José Maria Escrivá nos ensina como rezar, né? Então, só para lembrar, é um curso totalmente baseado nos ensinamentos de São José Maria Escrivá, tá bom? Recomendo muito a leitura de seus livros, tá? Conheçam a história de São José Maria Escrivá, imagino que vocês já devam conhecer, mas é sempre bom estar em contato com a vida dos santos, como eu sempre falo por aqui, tá bom? Então vamos lá, aula de número 2, como rezar. Nesta aula eu não vou ensinar para você um passo a passo ou algo do tipo de como rezar de forma técnica, né? Ensinando alguma oração, alguma forma de rezar, por exemplo, a Lectio Divina, né? Eu não vou ensinar isso. Eu só quero mostrar para vocês que, como São José Maria Escrivá ensina, a oração, ela é um relacionamento com Deus, né? Então, para começar essa aula, eu vou trazer aqui uma passagem de Lucas, capítulo 11, do 1 ao 13, mas eu vou trazer só um pequeno trecho, né, que ele fala o seguinte: onde os discípulos estão ali reunidos com Jesus e eles falam: Senhor, ensina-nos a orar. E é ali que Jesus vai ensinar para eles a oração do Pai Nosso, né? Então vamos lá. São José Maria Escrivá tem uma frase que fala o seguinte: devagar, repara no que dizes, quem o diz e a quem, pois esse falar às pressas, sem lugar para reflexão, é ruído. Daí a gente já pode tirar, né, uma ideia do que São José Maria Escrivá quer nos ensinar sobre a oração, sobre o que é, né, o que é rezar, como rezar, né? Então, repara bem no que você vai falar. É você que está falando, o que você vai falar e a quem você vai falar. Existe aqui um relacionamento a ser construído, né? Então, você tem que ter calma nesse momento. É um momento de reclusão, de silêncio, de distanciamento do barulho. Então, sem pressa, sem ruído, porque para ouvir Deus a gente precisa de silêncio, né? Muitas pessoas falam que não sabem rezar, né? Inclusive eu até tratei isso na nossa aula de número 1. A gente precisa lembrar o seguinte: você precisa se colocar na presença de Deus para começar uma oração, né? E aí, usar de toda a sua sinceridade para iniciar essa conversa, né? Tenha o seu localzinho ali de oração, um lugar que você senta, só você, sem mais interferência, sem movimento, sem pessoas, sem barulho, se possível, né? E mesmo que você não saiba rezar, se colocou nesse lugar de silêncio, fecha os olhos e fala assim: Senhor, eu não sei fazer uma oração. Entende? Então, às vezes a gente acha que já tem que ir pronto fazer uma oração. Poxa, tem gente que faz orações tão belíssimas, tão bem pensadas, tão bem conduzidas. Mas você já pensou em simplesmente chegar para o seu momento de oração, para Deus, e falar: Senhor, eu não sei fazer uma oração, me ensina, me ajuda, né? É disso que a gente vai tratar aqui, entende? É dessa honestidade, dessa sinceridade, dessa leveza de uma criança, né? Então, quando você não souber fazer sua oração, faça isso, né? Converse com Deus sobre todas as suas dificuldades e essas fraquezas, que inclusive se incluem no momento de oração, né? A oração, ela nada mais é do que falar com Deus, né? Falar com Deus e falar dele e falar de você mesmo, né? Falar de suas alegrias, de suas tristezas, dos seus êxitos, né? Dos seus fracassos, das suas ambições mais nobres e das preocupações que você tem, né? Então, assim, mostre para Deus, abra o seu livro, né? Mostre suas fraquezas, mostre, apresente a Deus a sua ação de graças também, né? Faça seus pedidos,
Converse. Entende? A oração é conhecer a Deus e conhecer a você também, né? É ganhar essa intimidade. Quando você está num relacionamento, né? Você conhece a outra pessoa, mas você se conhece demais. Quem já esteve num relacionamento sabe, né? Como que a gente se conhece quando a gente está num relacionamento? Então, no relacionamento, imagina só um relacionamento com Deus. Você vai começar um processo de conhecer a Deus e conhecer a você mesmo, né? É a criatura conhecendo o Criador e conhecendo a si mesma. Olha só, é muito bonito isso tudo, né? Se você não sabe, então, o que dizer a Deus na sua oração, né? Tome notas ao longo do seu dia, né? Anote, como quem diz assim, isso aqui eu preciso levar na hora da minha oração, né? Eu preciso levar para Deus isso aqui. Anota e leva, entendeu? E isso vai te ajudar demais a discernir o que eu tenho que falar com Deus na hora da minha oração. Começa desde o dia, da hora que você acorda. Você vai tendo, né, vivendo ali o seu dia, seu trabalho, suas obrigações, e anote alguns assuntos que você quer falar com Deus. E isso vai surgindo automaticamente. Poxa, aconteceu isso no meu dia, preciso levar isso a Deus. Me surgiu essa dúvida, eu estou num impasse, eu não sei se eu tomo a decisão A ou B, leve a Deus. Por mais besta que seja essa decisão, sabe? Às vezes a gente fica na dúvida. Leve a Deus. Porque só Ele tem essa resposta para nos dar das mínimas coisas que a gente tem dificuldade para resolver, tá bom? Então, tenha sempre essa ideia na sua cabeça, sabe? Esse aprendizado, essa ideia de relacionamento com Deus. Tudo que tenho na minha vida precisa ser resolvido com Ele. Sem Ele eu não consigo, né? Não dá, não tem discernimento, eu não tenho sabedoria, eu não tenho ciência, entende? A oração do cristão nunca é um monólogo, ele é sempre um diálogo. Lembre sempre disso. Não é só você que está falando e Deus está em silêncio. Não. Ele também fala, inclusive através da Bíblia. Ele fala através de coisas que acontecem no seu dia e você se pergunta o que Deus quer comigo diante desse acontecimento. Deus está te falando. De um livro, a partir de um livro de um santo que você leu, Deus está te falando através daquilo. Então assim, saiba escutar e saiba que você não está falando sozinho, entende? É muito importante ter essa noção de que a oração não é um monólogo. Eu não venho aqui só e solto todas as minhas preocupações e peço 1000 coisas e espero receber. Não é assim. Existe de lá para cá também uma conversa, né? Bom, e aqui uma coisa interessante ainda sobre esse assunto, né? Deus está sempre nos comunicando alguma coisa. Só que você só vai conseguir escutar se você tiver Deus como prioridade na sua vida e se você buscar ao longo, né, da sua vida, assim, dos seus dias, dos seus hábitos, silenciar muito mais do que fazer barulho, entende? Então, deixar Deus falar é uma coisa que não é fácil, porque muitas vezes a gente faz muito barulho mesmo, e aí não dá para escutar, né? Bom, uma coisa interessante aqui que o São José Maria Escrivá ele vai falar. Quando a gente usa, né, um livro, que é o que ele chama de leitura espiritual, né? A leitura espiritual, ela vai te ajudar a formar como que um combustível, ela vai ser um combustível para sua oração, né, para você usar na oração. Então, às vezes você tem dificuldade de fazer uma oração, como a gente está tratando aqui, né? De pessoas que têm essa dificuldade, que acham que não conseguem conversar com Deus, não sabem fazer uma oração, não sabem para onde ir. O São José Maria ele vai falar que um livro espiritual, uma leitura espiritual vai te ajudar muito, vai te conduzir muito, sabe? Porque ele vai ser como ali um amigo, um auxílio para te guiar, né? Então você pega aqui, por exemplo, aqui eu tenho esse aqui, o
o clássico Imitação de Cristo, né? Você vem aqui, nem sempre uma leitura espiritual é uma leitura corrida. Depois eu quero fazer um vídeo para vocês falando sobre leitura espiritual, né? Como escolher o livro, como ler. Então a leitura espiritual muitas vezes não é um livro corrido que você lê página por página, né? Mas, por exemplo, você vem aqui, abre um livro, né? Começa a falar aqui, ó. Convém que aprenda a quebrar-se, convém que aprenda a quebrantar-se em muitas coisas, se quer ter a paz e concórdia com os outros. Olha só. E daí, daqui de uma frase dessa, você fecha os olhos e começa a meditar nessa palavra, entendeu? Meditar nisso aqui, ruminar mesmo. Vamos supor que você leu isso daqui de manhã para fazer sua oração. E você leva isso daqui para o seu coração durante o dia todo, né? E fica lendo aquilo lá. Convém que aprenda a quebrantar-se em muitas coisas se quer ter paz e concórdia com o outro. E o texto aqui, ele é grandinho assim, ó. Mas eu li só 2 linhas, porque a leitura espiritual, ela é assim. Você vai degustando, você vai meditando e leva para contemplar no seu dia, entende? Então, se eu entendo aqui que convém que eu aprenda a quebrantar-se, a quebrantar em mim, né? Muitas coisas, ou seja, por exemplo, eu preciso quebrantar em mim a vontade de ter sempre razão, para que eu tenha paz e concórdia com os outros. Então, eu posso fechar o olho e meditar nisso e pedir a Deus que me dê a sabedoria para lidar com outras pessoas, para que eu aprenda a ceder, a quebrar, a quebrantar dentro de mim esse instinto, né? Essas vontades que não são boas, que trazem discórdia com outras pessoas, que me tiram a paz. Entende? Dá para você ficar aqui, ó, contemplando e meditando e tirando reflexões o resto do dia de uma pequena frase dessa. Isso funciona também com a Bíblia, entendeu? Então, depois eu quero fazer um vídeo só disso. Mas assim, use a leitura espiritual a seu favor, se você tem essa dificuldade. Eu sempre uso, eu adoro. Inclusive, o São José Maria Escrivá tem os 3 livrinhos dele, Caminho, Suco e Forja, né, que são livros espirituais com pequenos pontos onde você lê e medita. Então é excelente, tá? Super recomendo também. E aqui a gente vai para uma outra questão, né? Muito falada nos dias de hoje, que tá todo mundo na correria e tudo. Eu não tenho tempo para rezar. Bom, ele vai falar o seguinte, olha, se você não tem tempo para rezar, como que fica a ordem e a conclusão dos seus projetos, né? Das suas tarefas do dia, se você não leva elas até Deus? Como que você consegue concluir suas coisas? Como que você consegue realizar suas tarefas se você não tem tempo para levá-las até Deus, né? E ele vai falar assim, é como alguém que fala que não está tendo tempo de estudar porque está tendo que dar muitas aulas. É contraditório, porque quem dá muitas aulas precisa antes estudar para dar essa aula. Da mesma forma, quem quer viver uma vida reta, quem quer concluir seus projetos, concluir suas tarefas, quem quer viver, quem quer abrir os olhos de manhã cedo, dar um suspiro e começar o dia, precisa antes de tudo rezar. Precisa antes de tudo da oração. Então, a oração ela vem antes de tudo. Da mesma forma que estudar vem antes de dar aula, a oração vem antes. Então, é preciso a gente ter essa consciência, né? A gente não fala que não tem tempo para escovar os dentes, não tem tempo para tomar banho, não tem tempo para dormir, não tem tempo para comer, né? Da mesma forma, a gente não poderia falar que não temos tempo para rezar, entende? Porque deveria ser algo extremamente natural, né, do nosso dia a dia, do nosso costume, da nossa cultura, dos nossos hábitos. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Rezar precisa ser algo natural, precisa fazer parte do seu ser, precisa ser o seu combustível para fazer o motor funcionar. E ela tá bom? Então, que isso fique fixado na sua cabeça de uma vez por todas. Você não vai para uma entrevista de emprego sem escovar os dentes e pentear o cabelo. Da mesma forma, você não pode
sair pro dia sem rezar. Tá bom? Grave isso, né? Inclusive, São José Maria Escrivá vai falar assim, para que não tenha erro nenhum, que você fique sem rezar, a sua primeira audiência do dia precisa ser com Jesus. A primeiríssima coisa que você vai fazer no seu dia precisa ser com Jesus, né? Então, assim, para não ter erro, acordou, já senta lá no seu cantinho, faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sentou, rezou. Pronto. Já começa ali. E você vai perceber que o seu dia vai ser outra coisa, né? Você vai estar abastecida, né? Bom, ele deixou eu anotei aqui um ponto do livro espiritual de São José Maria Escrivá, que ele fala o seguinte, abre aspas, Senhor, eu não mereço que me escutes, porque sou mau. Fecha aspas. Rezava uma alma penitente. E acrescentava, agora escuta-me, porque tu és bom. Fecha aspas. Isso aqui nos lembra o que a gente falou na aula passada, né? Sobre eu não merecer que Deus me escute. E aqui temos algo semelhante, né? E sim, a gente não merece que Deus nos escute, né? Porque a gente o ofende, somos pecadores, fazemos muitas coisas erradas, mesmo querendo fazer o bem. Mas, Senhor, eu não mereço que me escutes porque sou mau, mas porque tu és bom, o Senhor vai me escutar. Não porque eu mereço, mas porque o Senhor é bom. Perceba como que isso é bonito, né? Como que isso fortalece a grandeza de Deus e coloca a gente no nosso lugar de criatura, tá? Então, é basicamente isso que eu queria passar para vocês. E um último conselho que é trazido também por São José Maria é o uso de orações vocais no seu dia, né? Ter esse costume, né? Além das leituras espirituais, além de ser a primeira audiência do seu dia com Jesus, além de tudo isso que a gente já falou aqui, usar das orações vocais, né? Como faíscas, como eu disse na aula passada, né? Faíscas para sua fogueira não apagar. Você colocar essas orações mentais ao longo do seu dia, né? Perceba, muitas vezes a gente coloca, a gente liga um podcast quando vai lavar a louça, a gente coloca uma música quando vai arrumar a casa, a gente coloca um vídeo para assistir uma aula quando está na academia, ou alguma outra coisa, né, desse tipo, assim, um podcast, uma música, quando vai fazer uma caminhada. E se a gente tiver o hábito de trocar essas pequenas coisas, né, que a gente faz, esses pequenos entretenimentos, não tirá-los completamente, claro, mas assim, adicionar uma oração vocal quando eu tô me vestindo, uma oração vocal quando eu tô lavando a louça, né, uma música católica, né, um salmo, quando eu tô indo do trabalho para casa, entende? Então, essas pequenas coisas vão fazer com que você terá a presença de Deus mais concreta no seu dia, né? Nós, seres humanos, precisamos ter essa coisa mais visual, e não só visual, né, mas de todos os sentidos, né? A gente precisa ver, a gente precisa ouvir, a gente precisa sentir o gosto, a gente precisa encostar, tocar, sentir, porque nós percebemos o mundo através dos sentidos. E é através dele que nós nos expressamos. Então, tenha imagens na sua casa, no seu local de trabalho, né? Tenha músicas na sua playlist que te levem a Deus. Assista vídeos, assista podcasts que te levem a Deus, a conhecer as coisas, a conhecer o Deus, a conhecer a religião, a conhecer a nossa igreja, a conhecer a doutrina. Entende? Esses pequenos pontos no seu dia vão trazer mais realidade, mais concretude para a imagem que você tem de Deus, né? Isso vai fortalecer a sua fé, isso vai fortalecer a sua forma de viver, porque o seu olhar vai estar sempre apontado para cima, entende? E quando o seu olhar está apontado para cima, você sempre se lembra de Deus. E quando você se lembra de Deus, você também se lembra de se comunicar com Ele através da oração
E quando você se comunica com ele através da oração, você começa a criar um relacionamento. E através do relacionamento você constrói uma intimidade com Deus. Entende? Que começou lá você lavando a pia, escutando um podcast católico. E isso vai fazer com que você, lá na frente, tenha uma intimidade com Deus. Então tudo é uma construção. Entende? Então assim, é igual quando você tem criança em casa e você está ensinando a criança a rezar e ela está pulando e brincando e cantando Ave Maria, a oração. Ela está ali inserindo a oração, inserindo Deus, inserindo a fé no dia a dia, como uma criança. É isso que São José Maria Escrivá traz pra gente. Insira a oração vocal no seu dia a dia como uma criança faz, né? Com leveza, né? Você não precisa amarrar um texto na cintura para lembrar de Deus, né? Nada contra isso, mas, assim, podemos levar a fé com mais leveza. Apenas levando o nosso olhar para cima, entende? Escutando uma música, fazendo sua oração, rezando um texto, em várias horas do seu dia. Não só na hora que você acorda, aí você esquece que Deus existe, aí depois você chega em casa antes de dormir, você lembra de novo. Aí ao acordar você lembra de novo, esquece completamente que Deus existe no seu dia e faz uma oraçãozinha ali meia boca na hora de dormir. Então assim, vamos buscar trazer Deus para a nossa realidade mais concreta. E na verdade a gente faz isso alinhando o nosso olhar para Ele, tá? Essa foi a aula de número 2. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a mortificação, né? A oração também é mortificação. E aí a gente vai entrar nesse tema que eu gosto muito, tá bom? Então é isso, espero que tenha ajudado vocês e te espero na próxima aula sobre mortificação. Até lá. Tchau, tchau.